Fala pessoal, eu sou o pastor Rodrigo Alvim, pastor de jovens e adolescentes da Central Luxemburgo e estou aqui nessa mesa super especial para bater um papo sobre missões. Nossos convidados são David Grosso, Andréia Vargas e pastor Breno Vieitas, pastor idealizador da nossa escola de missões Start Mission. Pastor Breno, explica para a gente aí o que é essa nova onda missionária. Bom, galera, a ideia nossa da Start Mission é trabalhar de forma que a gente entenda que Deus está nos levando para uma nova onda de missões. Nós vivemos aí a primeira onda, que foi essa onda onde Deus levantou pessoas de vários países para virem para o Brasil, para os lugares mais distantes, mas sempre trabalhando através dos dízimos e das ofertas das igrejas. As pessoas largavam tudo, né? Deixava tudo para fazer missões. E agora, o próprio Billy Graham, Loren Cunningham, eles sempre falaram que Deus está levantando uma nova onda, que é a onda que vem usando as nossas vocações, né? Através dos negócios, através das profissões, através das universidades, através das ONGs, dos movimentos humanitários. E isso é o que Deus está realmente falando com a gente. É o que a gente vai falar aqui hoje, né, Rodrigo? Excelente, bom demais. Vamos conhecer um pouquinho aqui dos nossos convidados. Começar aqui com o David Grosso. Se apresenta, meu amigo. Fala aí de onde você é, o que você faz, qual que é a sua relação com missões hoje em dia. Fala pessoal, aqui é o David Grosso, sou italiano, cresci e nasci na Itália, conheci Jesus lá. Depois me mudei para o Brasil, faz mais ou menos 5 anos, né? Sou casado com a Laís há 3 anos e juntos nós vivemos para o Senhor envolvidos com a missão a tempo integral. Fazemos parte de um movimento chamado Over Mission, que começou mais ou menos 3 anos atrás, né? Hoje Deus nos deu a oportunidade, o privilégio de poder servir tanto a igreja brasileira com esse movimento, que sempre aponta para algum destino missionário, né? É também a igreja ao redor do mundo, né? O Over Mission já foi para a Europa algumas vezes. Também a grande alegria do Over Mission é poder inspirar essa nova geração, a geração Z, que por muitos é vista uma geração que não quer saber nada, né, do Evangelho, mas a gente tem visto o contrário, que na verdade é uma geração que quer se engajar com a obra de Deus, com a obra missionária, que quer ser inspirada, mas acima de tudo também preparada. Então, junto com o resto da equipe também, nós temos esse privilégio de poder, de alguma forma, pegar a nossa toalha, a nossa bacia, servir essa nova geração, para que, de alguma forma, eles também entendam que são chamados para isso. Excelente, David. Eu creio que 90% do pessoal aqui sabe o que é o Over Mission, como que funciona, mas para quem não sabe, fala aí para a gente em poucas palavras assim, o que é o Over Mission? Sim, o Over Mission em si é um movimento que acontece um dia inteiro, né? São 12 horas de adoração direta, sem intervalo. Cada ministração, também cada palavra que é ministrada, tem como foco e objetivo a missão, né? Todas as pessoas que estão lá expostas diante do coração missionário de Deus por 12 horas, elas são encorajadas, inspiradas e ativadas para, de alguma forma, participar daquilo que Deus está fazendo na terra e fora das 4 paredes da igreja, né? Então, por 12 horas, o nosso foco é esse, aproximar essa galera do coração missionário de Deus. Em cada Over Mission nós apontamos para um destino missionário. Através do Over Mission nós já fomos para vários lugares: Piauí, Maranhão, Amazonas, Uganda, África do Sul agora, Zâmbia. Em maio estaremos indo de novo para a África do Sul, se Deus quiser, no Japão também. Então, tem sido esse o nosso trabalho. Excelente. Eu tive com eles em São Paulo, aqui na Central também, em Belo Horizonte. Você, quando tiver oportunidade, vale a pena participar de um Over Mission aí, você vai ser impactado. Andréia Vargas também está aqui com a gente. Se apresenta aí um pouquinho, Andréia. Fala sobre você, o que você faz, qual que é a sua relação com missões também. Ok. Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. Coisa boa a gente estar em volta de uma mesa com grandes amigos, amigos de longa data. Eu tenho um profundo respeito, um carinho enorme pela Central, pastor Paulo Mazzoni, toda a equipe dele. E a minha vida com missões, Bom, basicamente, hoje eu estou morando em Vitória. Já faz 21, 22 anos.
a frente envolvida com a Missão Avalanche. A Missão Avalanche, ela tem como objetivo ferramentalizar cristãos no que diz respeito aos desafios contemporâneos, desafios urbanos contemporâneos. Então, esses desafios todos, a dor da cidade é a nossa missão. E o que fazer com essa dor? Como Jesus responderia à dor da cidade na contemporaneidade? Então, nosso desafio é esse aí. E tenho, então, estado envolvida com a Missão Avalanche desde a fundação dela em 2004, em Vitória, no Espírito Santo, aqui no Brasil. E, de um tempo para cá, tenho entendido que é necessário a gente deixar um legado, que é o que a gente estava conversando, deixar um legado para essa geração que quer segurar o bastão do cumprimento da grande comissão, de gerar uma cultura que aponte para a glória de Deus e, no nosso caso, dentro das frentes que a gente atua. Uma causa que arde no meu coração desde o surgimento da Missão Avalanche tem sido a causa da sexualidade a partir das Escrituras. Porque há muitas vozes sobre sexualidade, há muitas falas, há muitas ideias, mas qual é a ideia do criador da sexualidade? Então, a gente parte da premissa que a sexualidade, sem a direção do Criador, ela vira uma tirania. Então, é preciso a gente conhecer qual é a direção do Criador para a sexualidade. E isso diz respeito a toda a humanidade, porque todos os humanos têm identidade, todos os seres humanos expressam a sua identidade através da sua sexualidade e precisam de direção. Agora, a Missão Avalanche atua mais do que isso. Então, a gente tem várias frentes no sentido da gente apresentar uma direção que seja cristocêntrica, que seja do agrado de Jesus, nas frentes, nas dimensões da vida humana. Então, basicamente tem sido essa a nossa atuação. Muito bom. Andréa Vargas já esteve com a gente várias vezes. O David Grosso também já esteve conosco. Fomos extremamente abençoados por eles. Então, abra seu coração que Deus tem muito para falar com você. É muito bom. E depois que a Andréa fala, você fica até assim, o que nós vamos falar, né? Mas é interessantíssimo a gente pensar... Lorde, né? É muito fino. Mas a gente pensar sobre a nova onda missionária. Porque hoje, se a gente for ver, a gente sempre vai ter, né? A gente estava conversando isso ontem, eu e o David, sempre vai ter o modelo tradicional de missões. A gente sempre vai ter a missão que é feita por pessoas que realmente deixam tudo, né, e vão viver de dízimo e oferta, e amigos que vão manter. Eu mesmo recebo apoio até hoje, né, e isso aí é maravilhoso, e a obra missionária veio até aqui assim, né? Agora essa nova onda surgindo, isso muda muita coisa. A gente está falando sobre universidades, a gente está falando sobre profissionais, a gente está falando sobre homens e mulheres de negócios, né, empenhados ali em fazer com que a empresa deles seja uma plataforma de missões. E a gente tem também uma participação da igreja na esfera de impacto e transformação social, que é através das ONGs. Então, eu queria perguntar aí para o David, como que você vê hoje, assim, você tem mobilizado, o David esteve com a gente na nossa escola, né, Start Mission, lá na nossa sede campestre, e foi uma bênção, um mover de Deus extraordinário, e a gente até tem imagens, eu vou pedir para colocar as imagens aí enquanto a gente vai conversando, mas vocês hoje, o movimento de vocês já tem hoje aí mais de 50 mil jovens participaram do seu movimento. Como que eles veem essa nova onda missionária? Pensando, alunos, né, nas universidades, trabalho, negócio, como que eles veem isso? Eu acho que diante desse cenário, dessa palavra de nova onda missionária, nós não podemos perder os velhos princípios que dizem a respeito da missão. Que não pode mudar, né? Exatamente. A gente precisa sempre tomar cuidado para não inventar uma roda, né, mas sempre a gente girar em cima de uma roda que desde sempre existiu, entendeu? Isso. O que a gente percebe é que se a gente não toma cuidado com isso, ainda mais com essa nova geração, é que muitos se tornam missionários ou home working, sabe? Tipo, de casa. Isso é válido, mas quando a gente fala de missões, né, de atuar no campo missionário, nós estamos falando de um ministério. Estamos falando de uma pessoa que precisa ser preparada
realmente para isso, entende de Deus, é em Deus que ela foi chamada para missões transculturais e para o campo missionário. Agora, ser uma igreja missional, esse é o chamado que todos nós temos. A igreja local é chamada a evangelizar, sabe? Certa vez alguém disse, quando o assunto é missão, né, a igreja não pode escolher se ela vai ser uma igreja ou não envolvida com missões. Quando você coloca a igreja diante das missões, diante do assunto missão, a única coisa que a igreja pode fazer é escolher se ela vai ser ou não igreja. Então, quando se fala de missão no sentido geral, a igreja local tem um chamado missional, evangelizar o cara que não conhece Jesus do outro lado da rua. Agora, o que nós precisamos fazer entender também a nova geração, que isso está sendo também um pouco o nosso trabalho, até a nossa luta, né, com essa nova geração sim, você precisa ser missional aonde você está. Você precisa testemunhar de Cristo, falar da obra redentora de Jesus naquela cruz. Essa mensagem habita em você desde o primeiro dia que os seus olhos se abriram para ver Jesus. A partir disso, você decidiu ser um seguidor dele. A partir desse momento, você é missional. A sua vida é missional através da sua vocação, da sua profissão, através do seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. Mas agora, Deus chama também alguns para ser missionários de fronteiras, né? Além, na verdade, das fronteiras, que é no caso, por exemplo, de Paulo, né? Nós vemos em Romanos 15, no versículo 20, ele diz que o trabalho dele, o esforço dele era pregar Cristo onde ele ainda não havia sido anunciado. Então, esse é um trabalho que é particular, sabe? Então, nós precisamos realmente entender isso. A partir desse entendimento, então nós também temos mais eficácia no que a gente faz com eles, com os jovens. Eu acredito mesmo que existe mesmo essa nova onda de missões. Mas por que existe? Porque existem escolas missionárias como essas, como Start Mission, outras iniciativas ao redor do mundo que estão trabalhando com o objetivo de fazer o quê? De despertar uma consciência missionária no coração da igreja. Entendeu? Quem entende o papel, simplesmente entende, é simples, que simplesmente entende o papel do cristão no mundo. Entendeu? Entende o papel do cristão na própria profissão, no próprio trabalho, na própria escola. Existem vozes que Deus está levantando para trazer o despertar de uma consciência missional da igreja. A partir disso, as pessoas estão começando a entender: uau, eu não sou simplesmente um crente que esquenta o banco. Nós estamos quebrando esse dualismo, entendeu? Que existe, né? Exatamente. Minha vida secular, por exemplo, minha vida dentro da igreja. Pois é. A gente tem essa ideia de sempre dividir o sagrado, né, do secular. Mas quando Paulo ele vai falar: qualquer coisa vocês fazem, seja comer ou beber, ele não está rebaixando o nível da sacralidade. Pelo contrário, ele está levando isso a um nível extremamente superior, porque ele está falando: se nas pequenas coisas você é chamado a fazer isso, quanto mais nas outras, sabe? Então, realmente, todas essas iniciativas de escolas missionárias ou movimentos missionários têm servido realmente para fazer com que jovens líderes surfam essa onda de missões, com essa consciência: eu sou cristão. O chamado de um cristão não é se esconder no monte, é descer para o vale. Isso é forte demais, igual o Spurgeon fala, né? Ou você é um missionário ou você é um impostor. E isso é muito interessante porque a gente está voltando ao original, à origem do negócio. Porque se a gente pensa que você tem duas opções, né? Ou você fica na igreja trabalhando ali só, igual você falou, só esquentando o banco, você participando de forma passiva do que Deus está fazendo, não existe esse lugar. Porque realmente a jornada cristã ela não é apenas contemplativa. A jornada da nossa fé é uma jornada participativa.
Deus quer que nós participamos daquilo que Ele está fazendo na Terra. É isso aí. Então, esse é o desejo de Deus desde sempre. Desde sempre. A grande comissão começou no Éden. Entendeu? Agora, quando nós vimos Atos, quando nós vimos Mateus na grande comissão, ali não é que está começando a grande comissão. Ali ele está chegando em um ápice. Entendeu? De algo que sempre esteve lá, no coração de Deus, procurando alguém disposto a participar disso. Entendeu? Muito bom. E a Andréa, do mesmo jeito, né? Está totalmente inserida agora nessa nova onda. E, aliás, já estava, né? Porque essa questão de trabalhar com missões urbanas já é, de fato, ampliando aí a missão da igreja, sair dentro ali só da parte congregacional, né? Mas também de fazer com que a igreja seja representada nessas áreas que muitas das vezes só o poder público mesmo, só a prefeitura faz, como trabalhar com pessoas em situação de rua, etc. e tal. E já sempre esteve, mas agora tem um plano aí. Só que dentro do campo da redução de danos. Isso. Porque até a política pública, por mais justa que seja, por mais... acho que inclusiva que seja, ela vai ter um limite. Porque a boa notícia de uma novidade de vida, de uma nova identidade, de redenção, isso é privilégio do Evangelho de Jesus. Só Jesus tem isso para oferecer. De resto, o que você vai ter vai ser redução de danos, e que é muito bom. Nós temos que lutar contra os índices terríveis que a gente tem, respeito, suponhamos, de violência doméstica, de violência contra criança e adolescente, de abuso. Nós temos que lutar contra tudo isso. Mas a política pública, ela precisa acontecer, só que ela tem um limite. Agora, só a Igreja de Jesus é portadora da boa notícia de que existe a esperança de um novo coração, de um novo jeito de viver. E isso foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus é a única testemunha disso. Que pode fazer isso, né? Que pode fazer isso. Especialmente quando você vai trabalhar com às vezes, essa questão dos bolsões de pobreza. Né? Só 2 pessoas têm interesse no pobre. A igreja ou o político. É porque o político vê o pobre como moeda de troca. É onde ele renova ali as intenções dele de voto. Agora, a igreja, porque de fato é um mandamento. Então, Jesus falando, eu faço porque eu vejo meu pai fazendo. Ele tinha um testemunho doméstico, né? Ele vê o pai cuidando dos pobres e ele cuida também. Então, a igreja é do mesmo jeito. E isso aí é fantástico. E a Avalanche já faz isso, e faz isso muito bem também, né? Na área de sempre estar alcançando... Vocês têm um diálogo muito forte com essas pessoas que realmente, às vezes, a sociedade ela rotula. Às vezes rotula e fala... Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, years ago, acho que 2000 e pouco, 2002, não sei, 2004, eu estava com o Geraldo da Caverna de Adulão e a gente trabalhava ali na praça da rodoviária ali, trabalhando ali com o pessoal que dormia ali na praça, as meninas que trabalhavam ali na Guaicurus ali, e eu pensei, gente, aonde que está a igreja, né? A igreja deveria estar aqui, né? Porque só a igreja que deveria ter, que tem condições, como você disse, a redução de danos, de estar aqui, estar propondo uma proposta de vida que, de fato, para eles, fala assim, isso vale a pena. Né? Restaurar a dignidade, tem um propósito, né? Agora, falando assim desse novo tempo seu aí, você está indo para Coreia do Sul, gente. Isso aí que é top demais, porque Deus te chamou para fazer um doutorado lá, para você poder ter uma oportunidade ali de evangelizar alguns povos ali. Conta para a gente como é que é essa... Você está indo pelo movimento universitário, né? Eu diria o seguinte, eu separei aqui um texto que eu acho que vai servir para a gente fundamentar em cima dessa pergunta que você me fez. Então, Gênesis 1:2 fala assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Não tem ponto final. Tem uma vírgula. E o texto continua. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o David falando assim, a grande comissão começou lá no Éden. Você parava a pensar, o que está estabelecido no Éden de direção para a humanidade, trazer filhos para Deus, adoradores para Deus, que foi o que Deus deixa para Adão e Eva, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Encham a terra do quê? Não é de poro, não é de pele humana, é de adorador. Então, aquilo ali já é uma direção, a direção é como se fosse o bastão que o próprio Deus passa para a humanidade.
mas que ele já estava fazendo. Porque isso aqui, o que está acontecendo aqui, registrado por Moisés em Gênesis 1:2, é o Espírito Santo de Deus em missão. Não é verdade? O Espírito de Deus foi para onde? Para um campo que precisava ser desenvolvido. A terra que estava sem forma e vazia. E isso não envergonhou Deus, isso não hostilizou, isso não afastou Deus. Não, Deus foi em direção. Então, se esse é o Espírito de Deus que vai para onde precisa e propõe algo que aponta para a glória de Deus, e esse Espírito é o mesmo que está em cada um de nós, que teve o privilégio de ser convencido por ele a respeito do pecado, da justiça e do juízo na pessoa do Senhor Jesus Cristo como Redentor, se é o mesmo Espírito, esse Espírito tem que nos movimentar em direção ao que precisa. Então, a grande pergunta agora não é se eu vou, é para onde, é como. E aí, para responder, o que você faz? Olha o que você tem. Então, o que você tem agora? Cara, você tem a oportunidade de você estar numa universidade? Vai. Você tem a oportunidade de estar dentro de um hospital? Vai. Você tem a oportunidade de estar dentro de uma televisão? Vai. Dentro de uma fila de emprego? Vai. O que não dá é para entristecer o Espírito Santo de Deus que está vivo e que se move. E se move em direção àquilo que precisa. Então, onde o reino de Deus ainda está ofuscado, onde o reino de Deus ainda é desconhecido. Então é para lá que nós temos que ir. Então Deus abriu, nesse caso, na minha vida, uma oportunidade, nessa altura do campeonato, de me voltar os olhos para um povo determinado, não alcançado, que através de um doutorado na Ásia, vai permitir que eu consiga entender um pouco mais da cultura, da língua, do coração, para poder apresentar a resposta, a única que é plausível para o coração humano, o Evangelho de Jesus. Só que de um jeito que aquele povo possa entender e dar glória para Deus. Interessante isso. Porque se você vai para um país desse que é muito diferente do Brasil, talvez uma conexão, um ponto né, um espaço, assim, um lugar de fala que você vai ter é na universidade, porque eles pensam muito assim, né? O brasileiro, culturalmente, ele não é tão desenvolvido, academicamente falando, e se você entra como uma missionária dentro da universidade, levando um doutorado, eu acredito que você vai ter muito mais oportunidade, né? As pessoas falarem. Sim. Eu acredito que vai ser uma excelente oportunidade para eu ser aluna, para eu aprender, para eu ouvir. Eu acho que esse vai ser um bom exercício para o meu coração, especialmente para quem já está há um bom tempo falando e falando e falando. Então, é como se fosse um novo ciclo para eu recomeçar, para servir melhor as pessoas. Então, não tem como a gente fazer missão se a gente não identificar a necessidade da missão e a demanda por essa missão. E a demanda da missão é a dor. Então, não é necessariamente a dor física, eu estou triste. Não, é a dor de Deus com relação àquela sociedade, com relação àquele povo. Qual é a dor de Deus com relação... Porque as pessoas elas podem estar felizes e nem por isso significa que a vontade de Deus está sendo feita. Então, qual é a dor de Deus a respeito desse povo? Qual que é a dor de Deus a respeito dessa cidade? Qual é a dor de Deus a respeito dessa comunidade aqui? Essa dor de Deus, ela tem que doer em mim, ainda que não doa no povo. Agora, há dores que doem, inclusive, no povo. O povo está com fome, o povo está com frio, o povo está se cortando, o povo está suicidando. Então, isso é uma dor que é identificada pelo próprio povo. Mas há dores que o povo nem sente. Nem sabe. Né? Mas existem e são dores de Deus. A gente tem que identificar as dores. Só que há dores que estão em lugares onde você não fala a língua, onde você não come a comida, onde você não conhece as leis, onde você não conhece nada. E talvez, o que a gente vai fazer? Tem que ir mergulhar. E talvez é uma realidade que a gente até acha que é boa, né? Suponhamos a própria Rose, né, lá na Start Mission, ela falou isso. A gente quer ir para um lugar igual a Suíça, mas está entre os maiores índices de suicídio. Então a dor de Deus é o quê? A solidão do povo. Quando você aceita
ser movido por essa dor, a dor do coração de Deus, aí você vai para alguns lugares que realmente você percebe que existe uma certa carência, obviamente física, humana, material, mas uma carência eterna que habita neles. A gente sempre costuma dizer isso, que nesses lugares fazer o bem não é fácil. Porque uma pessoa que não sabe dessa dor eterna dentro dele, assim, não é de boa vontade, assim, que te aceita alegremente, vem aqui, dá um abraço pra gente. Não, você está indo até lá de espontânea vontade para amar eles. Eles não te chamaram, entendeu? Então realmente a gente percebe esse desafio de como é difícil se você não vai movido por uma dor que antes nasce do coração de Deus, não apenas por uma emoção que começa em você, você vai lá para voltar. Você vai desistir desse trabalho. Você vai desistir dessa vida missionária. Você vai desistir do papel de ser um embaixador de Cristo e reconciliar o mundo a Ele. Vai desistir. Porque em muitos lugares você chega com boas intenções, querendo pregar o Evangelho, fazendo de tudo para com todos, para ganhar alguns para Cristo, e mesmo assim você percebe que não todas as vezes você será tratado bem. Então, realmente é entender por que nós estamos nos movendo também. E que não é sobre a gente, né? Exatamente. O pastor Rodrigo, ele lidera uma turminha que está desenvolvendo um trabalho excelente na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, e a Central, como ela é uma igreja em células, então Deus tem feito coisas na nossa vida aqui que é algo incrível. E uma delas é a obra de Deus nas universidades. A gente tem os jovens, aí eu queria até que o Alvin falasse, mas é incrível, nós estamos plantando uma igreja em Ouro Preto que nasceu de jovens universitários, gente fazendo medicina. Nossa, é um negócio de louco. Eu fui lá, eu fiquei impressionado. Mas tanta gente. Eles alugaram um lugar para fazer os encontros do nosso celulão. A gente estava junto lá, né, Rodrigo? Mas assim, eu fiquei impressionado com tanto de gente. E o pessoal, os alunos, é um pessoal assim, é CDF, sabe? Os meninos que estudam. Não é igual a gente que viveu enganando, não. Os meninos estudam. Gente, quem? Os meninos, eu. Né? Mas é incrível, é incrível. Eu fiquei impressionado. E agora lá na escola mesmo, talvez é o pessoal que mais faz pergunta. Mas o pessoal está engajado nas questões aí, nessa esfera aí da lógica e da academia em si, é o pessoal que está buscando realmente se colocar ali de uma forma não radical. E agora, por causa disso, a Central está empenhada em abrir outros polos universitários e a gente chamar os jovens para fazer universidade, mas como você falou, com a missionalidade. Eu não vou, né, porque eu penso assim, o que é chato pra caramba? A gente pensar, secularizar, né, onde a gente atua, né, a nossa área de atuação. A pessoa vai para a faculdade para pegar um diploma, botar debaixo do braço, para ele ter um salário melhor, tipo materialista, secular. Agora, quando você vê a pessoa pegando o chamado dela, Deus me chamou, e Deus está falando para mim para ir para Ouro Preto, e lá é o meu campo missionário. E fala para a gente, quantas células tem? Nós estamos com 5 células em Ouro Preto. O mais legal é que a menina que está lá, você pode pensar, é de um curso mais tranquilo, às vezes na área de humanas, ela faz medicina, e as notas dela são superiores a 90%. Então é alguém que ama a Deus, entendeu o chamado dela. E Ouro Preto, que era conhecida como cemitério de crente, igreja lá não dá certo, não cresce. A gente já viu crente indo para lá, a gente firme aqui, foi para lá, desviou, se afastou. Então é um cenário assim terrível que a gente escuta falar sobre Ouro Preto, escutava. Porque alguém se posicionou, creu e começou a plantar um trabalho lá. E ela assim entrou de cabeça mesmo. Né? O mais legal é que até os pais ficaram um pouco preocupados. Né? Você está aí para estudar e ela entendendo um chamado de Deus, começou lá a fazer célula, a reunir as pessoas, a pagar um preço mesmo. Ouro Preto, gente, é república, é festa, é como alcoólico direto acontecendo. E a turma da medicina até recebendo o pessoal voltando das festas bêbado, procurando eles, porque são os médicos, né? E eles lá abraçando, recebendo. Então, as células ganhando vida. E é legal demais, né? Hoje a mãe dela até ajuda a pagar um local lá para a turma se reunir.
Então, a gente vê que tem esperança mesmo, né? Os jovens estão sendo despertados, que eles não estão numa escola, numa faculdade ou em um local de trabalho, apenas para ganhar um diploma, para ganhar um salário, mas eles entendem o chamado de Deus para a vida deles, de levar o evangelho, de fazer discípulos, e a gente está com muita expectativa, né? Porque Deus já está fazendo grandes coisas. Não, inclusive, André, aí, tipo assim, os outros jovens estão vendo isso e a turma toda está indo, pensando, então nós vamos fazer também. Então, a gente tem uma ideia de fazer uma espécie de um congresso lá em Ouro Preto, que a gente reúne todos os estudantes, pessoas que querem atuar nas universidades, e a gente já tem agora a visão de abrir, né, para a gente poder começar isso em Paraguai, né, uma das pessoas que a gente foi convidado nosso aqui do nosso podcast aqui, em Dehradun, na Índia, mas é um ambiente assim, é um mundo sem explorar. A gente precisa entender isso. E os jovens estão vendo. Então, o pessoal assim, eu acho que eu vou fazer faculdade. Porque, pensa bem, para fazer missões. Meu pai falou para eu fazer missões só depois de eu formar na faculdade. Aí eu falei com o João, meu filho. Eu falei, não, você vai orar a Deus e Deus vai te mandar para uma faculdade. Já é seu campo missionário. E você vai para o interior do Uruguai, você vai para onde? Você vai para um lugar que tem um índice de menos de 10% de evangélicos cristãos. É lá que você vai. Então, isso passa a ter uma intencionalidade, uma missionalidade que é incrível. Então, agora, na Start Mission mesmo, não sei se vocês viram lá, né? Na hora que um professor chegou e perguntou, você acha que foi o Alexandre da Cristar? Ele falou assim, quem é que quer aqui ser enviado através da sua vocação, da sua profissão? A maioria esmagadora levantou a mão. E aí, no intervalo, todos os jovens falam para mim assim, pastor, eu estou pensando em fazer universidade lá em Uberaba. Tem outra, minha amiga, ela faz medicina em Uberaba, a gente quer abrir uma célula lá. Então, quer dizer, nós estamos povoando, né, participando, porque isso no movimento estudantil de antigamente, né, nos Estados Unidos, foi responsável por grandes avivamentos nasceram dos movimentos estudantis. E hoje, né, tem o quê? Eu acho que estamos uns 30, 40 anos, e o Brasil foi enviesado ali, né, essa questão das universidades, principalmente públicas, né? E aí a gente perdeu ali um lugar pensando que isso aqui é a secularização, né? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Deixa eu só fazer uma crítica aqui, porque hoje a gente vê o pessoal falando de um avivamento nas universidades e algo me incomoda. Né? Eu acho que você reunir um grupo de louvor numa faculdade e levar um monte de cristão para lá, isso não é avivamento. Avivamento é um cristão se posicionar lá, começar a pregar o evangelho, e a gente vê as próprias pessoas daquela universidade que não são cristãs se convertendo. Aí a gente pode dizer que é um avivamento. Isso. Agora, fazer um anúncio no Instagram, levar 200 cristãos para dentro de uma faculdade e falar que isso é um avivamento, eu questiono. Para mim é um ajuntamento de cristãos ali, não um avivamento. Né? E também tem essa questão que eu queria que você falasse sobre essa questão de realmente redimir o segmento. Né, da lógica, igual o Doiver fala, né? A gente poder ter uma contribuição da parte da igreja na produção de literatura, na produção de literatura científica, você de fato ocupar ali como quem pode agregar. Não como você vai fazer um proselitismo, ali, eu vou ganhar todo mundo para Jesus e ir embora e deixar o lugar sucateado. Não, pelo contrário, você vai produzir. E eu acredito que os próximos líderes que querem, de fato, ter, né, uma penetração social melhor, eles precisam estar ocupando essas áreas. E até porque, suponhamos, imagina a Andréa. A Andréa começa agora um ministério dentro das universidades e ela vai se tornar uma pesquisadora da universidade, uma professora. Poxa, além do conhecimento que ela tem científico, porque para mim a faculdade já foi feita para isso, para transferência de conhecimento científico, para realmente ensinar a gente a crescer mesmo enquanto sociedade, enquanto tecnologia, enquanto ciência aplicada ou não aplicada. Né? Agora, ela tem não só o conhecimento da ciência, mas também tem a mente de Cristo. Ela é uma pessoa que soma na vida e ela, de fato, leva as pessoas a conhecer Jesus Cristo, porque ela representa a Deus e ela apresenta a Deus também. Né? Fala sobre isso aí. Quer dizer, salva aqui que eu falei, mas você que tem que terminar. Não, eu acho que a gente, às vezes, esquece de uma peça muito importante na grande história da realidade que é contada pelo Criador da realidade, que é Deus. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cosmovisão, a gente está falando sobre
como é que você interpreta a realidade. Então, Deus, nas Escrituras, na palavra dele, que é inerrante, suficiente, que é superior a tudo, ali ele registra a história contada por ele. E a história contada por Deus, ela tem, digamos assim, 4 grandes partes. A primeira delas é, primeiro, a história não surgiu do acaso. Primeiro, ela existe e ela não surgiu do acaso. Ela surgiu a realidade surgiu da intenção de Deus. Então, a primeira parte é a criação. Então, isso é importante a gente lembrar, porque Deus criou do jeito dele, ele tem um plano, ele tem propósito, ele esquematizou, ele liberou o plano dele, ok? Gênesis 1 e 2. Só o que acontece? Quando entrou o ser humano com a liberdade de tomar decisão, inclusive de adorar a Deus ou não, e optou por não, entrou a segunda parte da história, a segunda parte dessa história contada por Deus, que foi a queda, que é a chegada do pecado. Por que eu estou fazendo esse resgate, Breno? Porque não tem como a gente achar que o problema da humanidade, suponhamos, seja a desigualdade social. Não, isso é um baita de um problema e que tem que ser enfrentado. O abuso de crianças e adolescentes, isso é um baita de um problema e tem que ser enfrentado. Ok? Pandemia foi um baita de problema e precisou ser enfrentado. Só que a gente tem que entender o seguinte, diante da narrativa contada por Deus, da história contada por Deus, isso aqui, tudo que eu citei, é desdobramento de um problema muito maior, que foi o pecado. Então, Cristo veio para resolver esses também, mas acima de tudo e primordialmente, aquele que ninguém é capaz de resolver, só ele, e que custou sangue, a vida dele naquela cruz. Mas ele venceu e vai voltar. Então, a história contada por Deus, ela é composta da criação, que é o plano de Deus, que é o modelo que a gente deve seguir. Porque é como se fosse na Terra o jeito que a Trindade funciona. Justiça, santidade, pureza, ética, bondade, beleza, certo? Harmonia, paz. Então, esse é o jeito que Deus, Pai, Filho e Espírito vive, esse é o jeito que é para viver na Terra. Então, esse é o modelo da criação. Só que isso foi desandado pelo pecado, que não foi o diabo, entende? O diabo pecou, mas isso foi o coração humano, introduziu isso dentro da realidade criada por Deus. E isso foi muito grave. Então, Deus poderia ter eliminado tudo? Poderia, mas ele é bom. E ele ama o projeto humanidade. Então, ele propõe a terceira parte do mapa, que é a promessa de que viria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, que foi o arquiteto de todo esse mal. E o que acontece? Jesus Cristo é anunciado lá em Gênesis 3, justamente o capítulo que fala sobre exatamente a chegada do pecado, que foi a queda. Então, essa promessa foi cumprida na vinda de Jesus. Por que para responder a sua pergunta, eu estou fazendo esse resgate? Porque quando a gente falar de redenção, a gente está falando do trabalho do Redentor, que é Jesus Cristo. Só que não tem como eu imaginar que a educação vai ser redimida aqui enquanto ele não voltar e extirpar definitivamente a presença do mal. Então é aquilo que a gente sabe. O reino de Deus, ele já chegou? Já. Mas ele chegou completamente? Não. Tanto é que nós ainda temos que fazer a missão. Então nós ainda estamos nessa tensão do já. Porque tem um céu aqui dentro de mim? Sim, mas o meu coração ainda tem enganos. E eu ainda estou no mundo que jaz no maligno. Então eu ainda aspiro pelo dia em que ele virá, removerá o mal e fará um novo céu e uma nova terra. Até lá é missão. Maravilha. Até lá é missão. Então, em resumo, eu posso imaginar que haverá, então, a redenção completa aqui através da igreja, que tem a proposta de cuidado, a proposta de assistência. Redimir completamente vai? Me diz. Não vai até que o Redentor venha. Mas aqui a gente pode apontar, pode, para que a gente já possa experimentar, como diz lá na aula do Perspectivas, postos avançados do reino de Deus? Pode. E esse é o trabalho militante, ativo, proativo, sabe, de coração, de alma, de tudo que o povo de Deus tem que assumir. Então nós temos que lutar por aquilo que não combina com o jeito que a Trindade viva. Lógico que nós temos. Mas quando é que esse negócio vai resolver para valer? É só quando Jesus voltar. Até lá, o que a gente faz? A gente vai testemunhando. Para que haja a esperança para a humanidade de que Deus é bom para a humanidade. Fantástico.
É interessantíssimo isso aí, André, porque a gente vive hoje assim, entre dois extremos, né? De um lado, esse escapismo aí, todo mundo, esse negócio que vai pegar fogo. Absurdo. É absurdo. Jesus vai voltar, vamos ficar dentro da bolha evangélica, trancar dentro da nave ali, adorando a Deus. E, por outro lado, a gente vive o extremo do messianismo político, né? Que a gente precisa ter uma liderança evangélica na frente do poder público. Isso aí é outro extremo. Então, agora, essa questão, igual o David falou, da missionalidade, ela faz com que a gente faça isso gradualmente, né? Igual os negócios do Pai, né? Que Jesus fala que ele veio cuidar dos negócios do Pai, e os negócios do Pai é a salvação da humanidade e a implementação do reino dele, que é a basileia dele. E isso aí é progressivo, eu já ainda não, né? Isso. Aliás, até um tema ótimo do Sérgio Lira, né? Daquele livro, Cidades para a Glória de Deus. Mas fala pra gente assim, como é que é o movimento estudantil, a igreja participa do movimento estudantil lá na Itália? É lógico que o seu ministério está aqui também, mas como é que é, assim, quando você se converteu lá, os jovens são atuantes? Cara, existem muitos poucos movimentos, né? Dentro das faculdades na Itália. Um deles, assim, inclusive, um movimento que surgiu a partir da igreja da própria pastora Roslen, né? Que foi Da Sabaú, né? Isso, que foi o primeiro e pioneiro na Itália, né? Que começou, de fato, a pregar intencionalmente dentro das faculdades na escola, né? Nas escolas da Itália. Isso tem causado muito efeito, assim, produzido muitos frutos para a glória de Deus. Mas eu lembro que estamos falando de 10 anos atrás, eu parei, terminei a escola, né? Terminei de estudar 10 anos atrás, já era uma outra Itália. De 10 anos para cá, a Europa mudou completamente. De 5 anos também para cá, a Europa mudou completamente. Então, a gente está falando de 10 anos que um crente dentro da escola tinha vergonha de falar que era evangélico, né? Isso porque, na maioria das igrejas da Itália, eu cresci em uma família cristã, os meus pais sempre foram líderes de uma igreja lá da Itália. Eu nunca ouvi falar, até a minha conversão, que existia a possibilidade de eu poder viver a vida com Deus, uma vida missionária fora das 4 paredes. Bom. Entendeu? Então, como é que o crente, um jovem, um adolescente que está inserido em um campo missionário violento, como a escola, a faculdade, como é que encara isso? Você não sabe que, de fato, Deus chamou ele para ser sal e luz naquele lugar. Mas aí como é que só para explicar, assim, então o pessoal na vida normal, assim, no dia a dia, ninguém falava nada de Deus, não, e era só dentro da igreja, né? Eu definiria realmente crente 007, né? O sal dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro. O sal que Jesus disse que não serve a nada, realmente. Que é um pouco o que Pedro quis fazer, né? É porque existem muitos crentes que, em ambientes como esses, faculdade, escola, trabalho, eles querem salvar a própria vida. Eles querem salvar a própria reputação, o próprio título. Nossa, é forte. A própria imagem, a própria posição e a própria segurança secular. Então, melhor não falar, melhor não expor, né, a minha fé. É um pouco o que Pedro fez, né? Quando de repente estava lá, Jesus estava sendo julgado antes de subir na cruz. Pedro estava ao redor da fogueira lá, né? E as pessoas olharam para ele e falaram assim: é engraçado, porque Pedro não negou Jesus dizendo que ele não era filho de Deus. Pedro negou Jesus porque ele negou o discipulado. A pergunta, deles, né? A pergunta foi assim: você não é discípulo dele? Ele Parecido. falou. Ele falou, não sou. É isso por 3 vezes. E aí, o contexto fala que depois da 3ª vez, Jesus passou por ele. Isso me pega muito. Porque diz que Jesus só olhou nos olhos dele. A Bíblia diz que ele caiu um choro amargo. Sabe por que ele chorou? Isso pelo menos eu tenho por mim. Porque naquele olhar ele viu o olhar da cruz. O olhar de alguém que estava prestes a subir sobre um madeiro que deveria ser preparado para Pedro.
É como se Jesus, naquele olhar, estivesse dizendo: eu estou dando tudo para você, mesmo você não entregando nada para mim. Uau. Eu aceito. Pode fazer um apelo. Ele negou a história, né, deles. Ele negou a história que eles Exatamente. É hoje. O grande problema... A gente nega o discipulado. Exatamente. É isso que tem acontecido muito dentro da... É o maior desafio, porque, diferente do Brasil também, ser evangélico é um pouco mais pop. É um pouco mais legal. Sabe? Faz parte também da moda, da cultura brasileira. Por quê? Porque você vê alguém famoso dentro da TV, influente secularmente, tendo uma fala evangélica. Não, você tem muito, você tem muito ganho em ser evangélico. Hoje, né, você vai prosperar, né? Tem agora, muitas promessas. Lá na Europa não tem ninguém de, vamos dizer assim, relevante, sabe? Se posiciona na TV, por exemplo, para falar sobre esse assunto. Então, prejuízo, né? Então, o cara que crê nisso é que não é preparado, não é encorajado para, de fato, ser testemunha do evangelho ali onde ele foi colocado, tem vergonha. Ele quer salvar a própria vida. Ele quer salvar a própria imagem. Tem acontecido isso dentro das faculdades. Mas existem movimentos que estão surgindo dentro das escolas que realmente estão surtindo efeito, né? De jovens começando a se converter. É isso que está fazendo a percentagem da Europa mudar em relação à fé evangélica, em relação ao cristianismo. Os jovens estão começando a se interessar a Cristo. A geração Z, que muitos dizem que é a Open Generation, e a geração aberta é a geração que realmente se tornou a porta de entrada para o Evangelho, dentro dos continentes, dentro dos lugares mais improváveis, porque são jovens que agora não estão mais ligados ao tradicionalismo. Ou seja, o jovem italiano agora, dentro da faculdade, dentro do seu próprio trabalho, não tem mais medo de dizer... Tá bom, quero conhecer essa verdade. Não importa se eu nasci em uma família católica. Entendeu? Então, é isso que tá acontecendo. Por exemplo, ano retrasado, a gente foi fazer o Overmission em Portugal. Ali eu tive a confirmação que algo estava mudando na Europa. Falei, olha, somente que viveu lá, cresceu lá, já fez algum trabalho lá, sabe os pequenos detalhes que realmente fazem parte de uma grande mudança, né? Eu estava lá, a gente estava preparando algumas coisas para o Overmission, e aí faltava um dia para o Overmission acontecer. Eu saí e fui para comprar algumas coisas e tal, e aí eu vi duas meninas sentadas na entrada do shopping, uma do lado da outra, e aí uma estava com gesso no braço, estava com o pulso quebrado, e uma menina estava do lado dela. As duas fumando, então eu me aproximei, eu falei assim, tudo bem, prazer, me chamo David, tudo bem, você acredita nos milagres? Ela falou assim, não. Eu falei, bom, hoje você vai ter um motivo para acreditar. Posso orar por você? Falou, a amiga do lado falou assim, claro, deixa ele orar, não se rejeita a oração. Aí eu orei, a minha foi curada, mas depois voltei para casa. E o que mais me chocou não foi a cura da menina. Foi a amiga dizer, deixa ele orar. Aquilo me fez pensar algo. 5 anos atrás, eu estive exatamente diante da mesma cena. Eu fui chamado de ladrão, de impostor. Diziam não para uma simples oração. Então, realmente, o que eu percebo dentro das faculdades da Itália está mudando isso. Faculdades, escolas, os jovens estão começando a se levantar dentro da igreja, porque estão sendo preparados para isso. Entendeu? E aí, como a Andrea falou, agora o grande desafio, tanto dentro da faculdade como em outros ambientes, é você realmente redefinir o foco da adoração deles. Isso. Entendeu? Porque o ser humano é adorador. De alguma Agora, coisa. o papel
o nosso papel dentro da universidade, dentro das escolas, dentro do trabalho, é redefinir o foco da adoração no coração da humanidade. Por isso que existe missão. Existe missão porque não existe adoração. Isso será completo quando Jesus voltar. Mas o foco da missão exatamente não é esse. Simplesmente pregar o evangelho dentro. Eu quero que as faculdades, que ali dentro das faculdades, não apenas tenham pessoas que distribuam panfletos ou fazem grandes movimentos. Que Deus nos mova. Que Deus nos envie para as faculdades. Que Deus prepare médicos, doutores dentro das faculdades para fazer o quê? Para levantar adoradores dentro das faculdades. Levantar realmente adorador, não pessoas que simplesmente assistem de longe. É que em qualquer outro lugar da sociedade eles vão participar passivamente disso. Mas eu realmente creio e estou vendo que Deus está mexendo nas faculdades da Itália. É muito legal isso que o David está falando, porque às vezes a gente se contenta só com os movimentos, né? Cara, a gente está evangelizando, as pessoas estão se reunindo, falando de Deus, mas às vezes eles não estão se posicionando e entendendo o chamado, que é o que a gente começou falando aqui. Né? Para que Deus está te chamando? Eu não quero apenas através dos nossos O2, né? Hoje a gente tem 61 O2, que são nossos grupos em escolas e faculdades, na hora do intervalo ali, eles se reúnem com o objetivo de chamar os não crentes para apresentar o evangelho de uma forma mais simples, mas é uma atração para depois ele ir para uma célula, se conectar com a igreja. E a gente tem muitos testemunhos de pessoas que foram alcançadas. Uma menina foi alcançada no O2 em um cursinho. Foi numa oração porque ia ter uma prova. Oração no Brasil ninguém rejeita, né? Então você está ansioso para a prova? Vamos lá fazer uma oração. Ela foi. Cara, na hora que ela entrou na faculdade, o que ela descobriu? Tinha um O2 lá também, na UniBH. Começou a frequentar o O2 da UniBH. Do O2 chamaram ela para a célula. Foi para uma célula, depois ela virou líder de O2, depois a menina se tornou líder de célula, supervisora de célula. Maravilhoso. Formou e ela ainda tinha um sonho. E ela descobriu um câncer na coluna. E ela falava assim, cara, eu tinha um sonho, que é voltar para a faculdade para eu poder me capacitar, mas para eu poder liderar um O2, porque eu sei o quanto isso funciona. O quanto as pessoas ali dentro estão desesperadas por algo agora a coisa que elas não sabem. mais triste não é que quando você olha para as faculdades, tanto na Itália como no Brasil, a coisa mais triste não é que existem jovens que não querem saber nada de Deus. A coisa mais triste é saber que ali dentro tem crente. Que não falam de Deus. Existem crentes. O problema não é que falta isso. Não é que falta isso. São os omissos. Existem crentes. Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai falar uma coisa muito, muito séria, que precisa ser levada em consideração, a respeito dos perigos dos últimos dias. É quando ele elenca os vários perigos, dizendo que os homens serão mais amantes do prazer do que amigos de Deus, serão egoístas, egocêntricos, serão devotos somente na aparência, mas desprezarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. O que ele está falando? Que o desafio, aí cabe o nosso papel. Aqui é o nosso papel de realmente preparar essa geração. Entendeu? O papel da igreja. Porque o que ele está falando, em outras palavras, é que nos últimos dias as pessoas não deixarão de ser crentes. Eles deixaram de ser discípulos. Eles deixaram de ser testemunhas. As pessoas continuarão sendo crentes. Entendeu? Quando ele fala a respeito disso, dos períodos dos últimos dias, não está falando para perdidos. Ele está falando de gente crente que diz acreditar em Deus. Agora é realmente isso que nós precisamos... E nega a eficácia do evangelho. Exatamente. Então, na faculdade existem crentes. Esse é o problema. Mas o que eles estão fazendo lá? Entendeu? Mas vamos lá, gente. É joio, né? Agora o interessante, o que a gente está falando sobre essa visão da defesa da fé. A Start Mission a gente fez agora a nossa edição em janeiro e foi incrível, porque uma coisa que a gente tem de fato despertado para ajudar os alunos, os cristãos que estão tanto no ambiente secundário quanto universitário, é que eles saibam para responder para qualquer pessoa
a razão da fé deles. Então, a resposta, né, a defesa da fé, isso é importantíssimo. Talvez é o que eles precisam hoje. Então, a gente entendeu, a Central mesmo, nós entendemos que isso é parte nosso do discipulado. Porque, às vezes, as pessoas saem, elas saem da igreja, do ambiente ali onde você está em comunhão com todo mundo, você vai para esse ambiente de universidade, você tem que primeiro se defender, no sentido não de atacar, mas de se posicionar e realmente responder à razão da sua fé. E aí é o primeiro passo de um diálogo, né? Você poder conversar. E isso a gente tem tido resultados incríveis. Os nossos adolescentes, né, são incríveis, né? A gente tem adolescentes na Central que eu falei, gente, se eu tivesse estado numa igreja dessa, onde o foco fosse, de fato, acreditar no sonho que Deus colocou no coração do adolescente e falar, Deus falou que você vai ser. E isso, hoje eu seria uma outra pessoa, meu ministério seria muito mais expressivo. Então, assim, é fantástico. A gente tem umas perguntas aí. Aqui são perguntas surpresas. Agora nós vamos ver aqui, ó, uma pergunta para o David, uma para a Andréia. Vamos ver o que, que sai aqui para cada um. Você viu as perguntas? Não. Nem eu. Então vamos lá, é surpresa. Nós vamos começar aqui com a Andréia. Quer escolher, Andréia? Eu te dou até a oportunidade de sortear aqui sua pergunta. Você pode ganhar um almoço também. Então, assim, ganhou eu leio, você lê. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Vamos ver a pergunta que saiu aqui para a Andréia. Um deserto que atravessou... Né, essa é a frase de uma música. Assim, um deserto que atravessei e ninguém me viu passar. Só um? Tem vários, né? Põe a musiquinha aí, né? Compartilha um com a gente. Um deserto que atravessei e ninguém me viu passar. Eu acho que... Eu lembro aqui dos aconselhamentos. Porque o desafio... para explicar? Pode explicar. Eu trabalho como conselheira, né, conselheira bíblica já há alguns anos, com foco nas pessoas que têm desafios na sua intimidade. Uhum. Isso vale para a identidade, isso vale para a expressão da identidade, que culmina na sexualidade. E o desafio do conselheiro é saber que ele vai estar num centro cirúrgico, ele não é o médico, ele é a bolinha de algodão. Mas ele tem que estar na mão do médico, que é o Senhor Jesus. E muitas vezes ele não vai ter com quem compartilhar, a não ser com o próprio médico, e glória a Deus, porque o médico é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Jesus que vai estar ali. Então, eu acho que cada aconselhamento é como se você estivesse entrando, sim, numa região que pode ser inóspita, que pode ser árida, que pode ser perigosa. Pode ser que você se surpreenda e tenha oásis. Tem pessoas que você aconselha e que prontamente respondem àquela direção bíblica. Outras não, são mais resistentes, e nem por isso você sai do centro cirúrgico, nem por isso você encurta o deserto. Então, eu acho que o desafio do conselheiro é conviver com esse ambiente de deserto e que você não vai ter com quem contar. Eu não vou contar para os meus amigos, eu não vou contar para a minha equipe. Por quê? Porque a pessoa confiou, o coração dela foi para mim. Então, quando que eu vou confiar? Quando que eu vou abrir isso com a autorização dela para pedir orientação para alguém que possa me mentorear nesse cuidado? A não ser que haja algum crime ou risco de morte. E aí você tem que acionar outros atores para isso aí. Eu, de deserto, acho que imediato, eu citaria esse. Mas muito bom e profundo. David? Vamos lá. Vou deixar o italiano mais brasileiro que eu conheço ler a pergunta. Vamos lá. Já reclamou e depois percebeu que Deus estava certo? Nossa. E acho que isso faz parte da trajetória de cada um de nós, né? Sim, eu já caí nisso. Bem-vindo ao clube, amigo. Todos então, nós, né? Então é tipo... A pergunta tinha que ser assim, que dia? Porque Qual a última vez? Realmente isso aqui está colocando, né, o ser humano, o coração do ser humano em um papelzinho, né? Tem um livro, acho que é do Davi Lago, né? Para de reclamar. Né? Para de reclamar. Diz que o livro é uma pegadinha, né? Se todo dia você vê que você murmura, né? Sim, mas óbvio, acho que
É todos os dias quase, né? Porque a gente vive com uma visão muito limitada de vida. A gente enxerga tudo que nós vivemos, estamos envolvidos através de uma lente muito pequena. Então, não sei como responder. Acho que é sim. O coração tipo, do homem é enganoso, pra mim já fica claro da gente perceber que, cara, várias acho que a forma vezes certa na de responder é vida, exatamente dizer sim. Eu já tive isso. Porque... A gente vê, por exemplo, uma história bíblica. Paulo indo fazer uma viagem missionária, e quem que embarreirou? O Espírito Santo. Olha, e aí a Bíblia fala que ele insistiu. O Espírito Santo que é? Compensação. Exatamente. O que Deus descortinou? A Europa. Tanto é que funcionou o italiano aí. Não, e o pior de tudo que colocou ele dali, ele foi para Troade, né? Exato. Dizem que ficou 2 anos, Deus sem falar nada, né? Glória a Deus, gente. Bom demais agradecer aqui a Andréia, David Grosso pela participação e pedir para o Breno aí das últimas informações, falar com a gente da Start Mission que nós vamos ter agora online. Compartilha aí para a gente, pastor Breno. Bom, então você que é da Central ou das igrejas de DNA, outras igrejas parceiras, você não pode perder o Start Mission que a gente está desenvolvendo agora para março, que é semipresencial. Ela é online e nós temos alguns dias que a gente chama de Start Week, onde a gente vai, de fato, abrir para a gente receber pessoas para falar sobre experiências missionárias. Nós, enquanto Central, vamos estar trabalhando ali, lógico, a nossa perspectiva de DNA, de plantar a igreja em células, e você não pode ficar de fora, né? Agora, é interessante que você que já fez a escola de janeiro presencial, você pode participar dessa também. Por quê? A nossa ideia é que a Start Mission se torne uma comunidade. Ou seja, uma vez que você fez o primeiro curso nosso, você entra para um trilho, né, onde a gente vai procurar, né, realmente te ajudar a te colocar no campo missionário onde você quer. Né? Suponhamos, se Deus está te levando a entender sobre missões através de negócios, você vai precisar realmente se munir, né, de ferramentas para você poder fazer, né, abrir uma empresa sua no interior de Minas, ou, sei lá, outro estado, ou outro país também. Mas se você é um profissional em missão, né, tem tanta coisa boa, tanto livro, tanta coisa inteligente que vai te ajudar realmente a você ter resultados, você errar menos, né, que é o mais importante agora. E também se você é desse movimento que trabalha com as ONGs, tanto movimento ambiental quanto humanitário, desenvolvimento social, impacto social, lá também você vai ter muita gente boa. Então, assim, para mim uma das escolas mais completas e 360, sabe, David? Que é ser bem 360 mesmo. A gente fala de tudo, mas sempre dentro da nossa visão da missionalidade da igreja. Você precisa hoje, nessa pós-modernidade, nós precisamos de fato entender, né, como se você ia ter um generalista, né, saber de tudo um pouco para a gente poder de fato ter uma permeabilidade social. E isso para nós é muito importante. Então você pode seguir, né, a Start Mission aqui nas redes sociais, nós vamos colocar o endereço aqui embaixo e você fica nos acompanhando, né, nas redes sociais, porque a gente sempre vai estar postando, né, novas entrevistas. Todas as vezes que a gente tiver um convidado novo que vai participar da nossa escola, a gente vai tentar chamá-lo aqui. Vamos fazer talvez entrevistas online, né? Ele entra, né, num Zoom em outro país, que a gente tem muita gente de outros países para convidar, para que você conheça, sem sair aí, né, do seu ambiente aí de celular, da sua casa, você poder conhecer o que Deus está fazendo no Brasil e ao redor do mundo, né? Valeu demais, turma. Obrigado pela sua presença até aqui. Que Deus te abençoe. Estamos te esperando lá na Start Week, semipresencial. Vai ser uma bênção.